a Milena Santos Meyer, que vai apresentar um museu de uma atividade que todos conhecemos, mas eu não conhecia a palavra. É portuguesa, mas eu não sabia o que era um tropeiro. Fiquei a saber agora. E vão todos saber também. É um caso muito interessante de um museu muito particular. Pode começar. Bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer a organização do evento. Eu vou falar em português, vou falar devagar, se é português do Brasil, então, se tiverem alguma dúvida, depois eu estou à disposição. Tá? É a primeira vez que eu saio do Brasil, então, assim, para mim está sendo uma experiência muito boa, muito positiva, assim, muito interessante. Bom, primeiro, eu gostaria de localizar o Museu do Tropeiro, que é o objeto da minha pesquisa. Então, vocês podem observar no slide o mapa do Brasil, a região sul e o estado do Paraná, que é onde fica a cidade de Castro, que é onde está localizado o Museu do Tropeiro. Então, aqui, Castro. Para quem conhece um pouco da história do Brasil, sabe que a colonização portuguesa ela tem início ainda no século XVI. Entretanto, a cidade de Castro, que é onde fica o museu, ela começa a ser administrada e organizada ainda no período colonial, mas apenas no início do século XVIII. Então, eu coloquei algumas datas dessa região, até ela se tornar cidade, em 1857, a população, para vocês terem uma ideia do tamanho da cidade de Castro. Nessa imagem, a gente pode visualizar uma aquarela atribuída a Debré. Jean-Baptiste Debré, um pintor francês, participou da missão artística francesa no Brasil e pintou diversas paisagens do cotidiano brasileiro. E fez uma viagem para o sul e pintou Castro em 1827. E nessa aquarela, nós podemos ver a igreja matriz de Senhora Santana, que é a padroeira da cidade, em construção ainda, e ao fundo da imagem, acho que eu fiz uma flechinha, isso, e ao fundo da imagem, a casa que é a sede do Museu do Tropeiro, objeto da minha pesquisa. Então, é um imóvel do século XVIII, e é importante essa imagem porque a realidade de preservação da memória e da história no Brasil, ela é bem diferente do contexto europeu. Então, conhecer essa imagem, essa aquarela de 1827, e ainda esse prédio estar lá é muito importante para a comunidade. Existem algumas iniciativas de preservação no Brasil, mas elas são muito localizadas, específicas, e eu penso que o problema é ainda mais grave no interior, que tem menos recursos, menos interesse político, então é mais difícil ainda a preservação. No próximo imagem, a gente tem essa igreja matriz concluída, o prédio do museu não aparece dessa perspectiva, dessa imagem, mas ele fica ali atrás da igreja, vai aparecer numa próxima imagem. Mas, então, o que move o desenvolvimento dessa região? Então, é o chamado tropeirismo. A cidade ela nasceu a partir dessa atividade econômica, que trata-se de um movimento que tem início nesse período colonial, momento em que surge a necessidade do transporte de animais de carga e de corte. Acho que em espanhol seria vacunos, cavalos, e asnos. Lá são chamados de mulas. Não sei se em Portugal também mulas, Mulas. Aqui não sei. Asnos também. Mulas, asnos. Essa prática ela pode ser avaliada como um fenômeno global, porque os animais eles foram, durante muito tempo, meio de transporte para toda a humanidade. Entretanto, no Brasil meridional, nessa parte sul do Brasil, essa atividade ela desenvolveu-se com essa peculiaridade, essa especificidade da comercialização desse gado muar, desses asnos, a partir de 1730. Então, esses animais eles eram transportados da região
da região sul, dos Pampas do Rio Grande do Sul, naquela imagem que eu coloquei, da Argentina, do Uruguai, e eram transportados até o interior de São Paulo, numa cidade chamada Sorocaba, onde eles eram vendidos. Né? Acontecia uma feira onde vendiam esses animais. E esse é o principal assunto do Museu do Tropeiro. Por quê? Porque esses caminhos, eles foram... essa viagem ela foi desenvolvendo diversos caminhos. E os locais de pousos, onde eles dormiam, descansavam, foram se tornando pontos de reabastecimento, de invernada, de descanso, de compra e venda de animais. E o pouso do Iapó, que é hoje município de Castro, é onde convergem todos esses caminhos. Vocês podem observar no mapa, antes de é a última cidade ali do Paraná desses caminhos dos tropeiros. Então, a história da cidade e da região ela está intimamente ligada à memória dessa atividade comercial. E aí é por isso que temos, então, o Museu do Tropeiro. O museu ele foi fundado no século XX, em 1977, quando a cidade conquista o seu primeiro museu. E ele acaba nascendo como um museu temático. Né, o primeiro do país. Hoje, no Brasil, tem outras instituições dedicadas ao tropeiro, em outros estados, em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul. Mas o Museu do Tropeiro de Castro é o primeiro dessa temática. E, desde a sua fundação, ele é um museu público, mantido pelo governo da cidade de Castro. Durante a década de 70, no Brasil, surgem muitos museus históricos municipais, ou locais, assim, né, uns museus de cidade. No entanto, em Castro tem essa característica de um museu que trata de um tema. Né? Se vocês visitassem os museus históricos que tem na região, os museus históricos de cidade, eles lembram muito assim um gabinete de curiosidades, né? Porque tem tudo que era importante da cidade ali. E o Museu do Tropeiro não, ele tem uma temática, né? E isso diferencia dos outros museus da região. Em 1975, uma professora, essa é a parte de trás do desenho, aparece a igreja ali na frente, né, o jardim da casa do museu, ele tem aproximadamente 200 metros quadrados, essa casa. Trouxe algumas fotos da época do restauro. Em 1975, uma professora chamada Judite Carneiro de Mello, ela tem a iniciativa de criar um museu para a cidade. E a ideia, ela ainda não tinha qual seria a temática desse museu. Ela queria um museu histórico para a cidade. E aí, em diálogo, em conversa com um historiador muito importante lá no Paraná e no Brasil, principalmente da história da arte, que é o Newton Carneiro, chegam à conclusão de criar um museu temático sobre a história do tropeiro, já que é a fundação da cidade, a historiografia local é muito trabalhada nesse sentido. Então, a Judite, ali a idade dela e o tempo que ela criou um museu a partir de 75, 77 o museu foi inaugurado, e ela foi diretora do museu até 2007, quando ela faleceu, então, aproximadamente 30 anos. Eu trouxe uma citação de quando ela conta em entrevista dessa conversa que ela teve com esse historiador. A gente não ouve mais histórias como eu ouvia da minha avó, de como o povo vivia diferente. Eu estou vendo um descaso pela nossa história, nossa origem. Então, eu fico muito grata que o senhor me dê essa orientação, o historiador. Né? Eu só peço uma coisa, que o senhor me ajude a fazer esse museu. E ele falou, mas eu estou muito satisfeito, porque Castro é a cidade depositária de toda a história do Paraná. Eu fui vendo que toda aquela história que meu pai contava, do caboclo de Castro, daquele homem do interior de Castro, estava dentro daquilo que eu procurava. Em 2 meses, eu pus todo aquele acervo do museu lá dentro, graças às amizades do meu pai. O pai dela foi prefeito da cidade, era político, uma pessoa influente. E no interior do município, onde eu chegava, eles diziam, eu não posso ir, mas a senhora pode levar o que achar que pode servir para o seu museu. Então, o museu ele foi constituído, formado com um acervo principalmente de doação da comunidade. Aqui tem algumas fotos, eu não tenho, essas fotos são de 75, eu não tenho alguns exemplos do que é o acervo do museu, né, as canastras, os tachos, são muitos objetos ligados ao comércio dos animais, mas também ao cotidiano rural, ao dia a dia, né, do cotidiano rural do Brasil. Aqui também é como era a exposição antes.
a exposição atualmente. O prédio passou por um restauro recentemente, então, algumas peças. Eu comecei a trabalhar no museu no ano de 2012. Eu não conhecia a professora Judite, ela já tinha falecido, mas eu comecei a ter contato com a história do museu e eu percebi que faltava uma sistematização da memória institucional, né? Então, o objetivo da minha investigação é compreender a produção historiográfica sobre essa temática do tropeirismo no Brasil, através da identificação dos sujeitos produtores e das suas narrativas, a fim de problematizar as relações estabelecidas entre historiografia, memória e patrimônio cultural na cidade de Castro e nessa região. Espera-se, ao final da pesquisa, além da compreensão dessa historiografia dessa região que chama Campos Gerais, no Paraná, que é uma das regiões mais antigas do Estado, né? O Estado é relativamente novo para vocês aqui da Europa, então, né? É novo, assim, a questão física, né, dos prédios, materiais, enfim, da cultura material. Aprender qual o papel dos sujeitos, investigar a hipótese da influência direta dos mesmos diante da construção ou identificação de uma memória coletiva que tornou-se institucionalizada através de um museu. Nesse caso, o papel fundamental dessa professora, né, que criou o museu e ficou à frente dele por aproximadamente 30 anos, e a proposta consiste em compreender, a partir do estudo de caso do Museu do Tropeiro, a narrativa da sua exposição, as relações estabelecidas entre historiografia, memória e patrimônio cultural. E outra questão importante é entender o papel do Museu do Tropeiro no contexto museológico brasileiro da década de 70. Né? Para responder esses objetivos elencados, serão utilizadas algumas fontes, como os periódicos da cidade, os jornais, as correspondências que ela trocava com outras grandes instituições, como o MASP, por exemplo, que é o Museu de Arte de São Paulo, atas, né, documentos oficiais, e uma documentação muito interessante, porque ela não tinha uma formação técnica museológica, e como os outros funcionários, o curso de museologia no Paraná abriu esse ano, né, não tinha um curso de museologia, então são poucos profissionais. Mas ela fez uma fonte muito rica para a minha pesquisa, que é uma espécie de diário. Então, ela tinha uma agenda onde todos os dias ela anotava o que ela fazia no museu. Então, são 30 anos de agenda, onde ela colocava: hoje o seu João da Silva veio e doou uma peça para o museu, hoje o funcionário faltou, enfim, é muito rico, assim, todos os detalhes. A preocupação que ela tinha, apesar de não ter essa formação, ela era professora, mas era de uma outra área, e a preocupação de promover a pesquisa. Então, além da exposição, o museu conta com um centro de documentação, com documentos da cidade, e também uma biblioteca. Então, desde o início, ela teve essa preocupação de desenvolver também como uma instituição de pesquisa. Apesar de ela não ter esse conhecimento técnico da museologia, ela enxergava essa questão da comunicação, do acervo e da pesquisa, né? Isso que é muito interessante. E acho que é isso. Então, eu encerro, porque o tempo já...